Olá! Iremos falar sobre as 3 vias de produção de energia. Antes de começarmos com a explicação, é importante salientar que essa separação é meramente didática. Do ponto de vista prático, isso não acontece. Na produção de energia, uma via não funciona separadamente, individualmente. Elas acontecem todas as vias ao mesmo tempo. O que acontece de fato é uma alternância entre a prioridade de produção de energia proveniente de uma ou outra rota. Primeiramente falaremos sobre a ATP-CP, ou sistema fosfogênico, também conhecida como via anaeróbia alática. Em seguida, falaremos da via glicolítica, também chamada anaeróbia lática, e por fim, da oxidativa. O método mais simples e fácil de se produzir ATP consiste na rota metabólica ATP-CP. Esse sistema fornece energia para a contração muscular durante o início do exercício de alta intensidade e curta duração. Mas em que consiste a rota ATP-CP? É a rota de produção de ATP através da reação entre adenosina trifosfato e o CP, creatina fosfato. Essa reação é catalisada pela enzima creatina quinase, que libera o fosfato do creatina fosfato mais energia para o ADP, formando assim o ATP. Porém, as células musculares, elas armazenam poucas quantidades de CP. Dessa forma, a quantidade total de ATP produzido é limitada. Na formação de novo CP, requer ATP e que o indivíduo esteja em recuperação do exercício que estava realizando. Nesse caso, a enzima ATPase, ela quebra o ATP, fazendo liberar a energia mais um grupo fosfato para o creatina fosfato, assim surgindo o ADP mais creatina fosfato e energia. Bom, eu falarei um pouco sobre a rota glicolítica, que junto com a ATP-CP são as principais rotas metabólicas a serem usadas no início do exercício. A rota metabólica glicolítica, ela consiste basicamente na desintegração do carboidrato, transformando ele em glicogênio. Esse glicogênio ele é captado pelo músculo e pelo fígado. O glicogênio muscular ele é responsável por oferecer glicose ao músculo. O glicogênio hepático ele é responsável por oferecer glicose ao corrente sanguínea. Essa glicose oferecida pelo músculo ela ainda precisa ser quebrada para então ser usada como fonte de energia. Para que a glicólise ocorra, o corpo oferece 2 moléculas de ATP. Então, assim, a glicose é quebrada, transformando em 2 moléculas de piruvato, e que no final oferece 4 moléculas de ATP, ou seja, o corpo ofereceu 2 moléculas de ATP e no final ganhou 4, ou seja, com saldo positivo de 2 moléculas de ATP. Durante isso, acontecem 12 reações químicas dentro da célula, que trazem 2 moléculas de hidrogênio. Com isso, deixa o ambiente celular ácido, que posteriormente pode acarretar uma fadiga do indivíduo. Então, o corpo oferece um transportador chamado de NAD. Então, ele se junta com o hidrogênio, formando o NADH. Mas o NADH ele ainda precisa sair do ambiente celular para que não deixe o mesmo ácido. Então, ele se junta com o piruvato para sair da célula, porque ele não tem peso molecular o suficiente. Então, ele se junta com o piruvato e posteriormente forma o lactato, que é responsável por não levar o indivíduo à fadiga. A reação aeróbica é quando a glicose é quebrada na presença de oxigênio. Essa etapa chamamos de glicólise e acontece no citoplasma. A glicose ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Temos no final o saldo de 2 ATPs, 2 NADH2 e 2 ácido pirúvico. A segunda etapa é o ciclo de Krebs e ela acontece na matriz mitocondrial. A partir das 2 moléculas de ácido pirúvico, irá gerar o acetil-CoA, dando assim início ao processo do ciclo de Krebs. Temos como saldo final deste processo 2 moléculas de ATP, 8 NADH2, 2 FADH2 e 6 de CO2. A terceira etapa é a cadeia respiratória que acontece na crista mitocondrial. Neste momento, o citocromo capta energia do hidrogênio liberado pelo NADH2. Após isso, vai ocorrendo uma cascata. No final desse processo, vai se encontrar o hidrogênio com a molécula de O2, formando o H2O.